bem com vocês? Eu me chamo Camila e vamos ver o que o tarô tem para nos contar hoje. Porém, todas as leituras aqui do canal são atemporais. Então, quando tu chegar aqui ressoando a energia, é para ti, em qualquer momento. Tá bom? Seis de paus. Rei de ouros. Ainda tô aprendendo, tá, gente? A centralizar. E o cavaleiro de paus. Energia forte, viu? Energia forte de abandono. Esse rei, provavelmente foi ele que deixou para trás tá? Esse rei, ele deixou para trás, ele abandonou uma situação. E aí tu vai saber me dizer quem é, né? Cada personagem nessa história. Se tu é esse rei, ou se é alguém relacionado a ti, que abandonou, que te deu as costas e que foi embora sem olhar para trás, né? O interessante dessa carta é que ele abandona, né? Essa pessoinha que ela tá indo embora, ela abandona uma situação e ela tá com como se fosse aquela ferramenta para escalar montanha, sabe? Que eu não lembro o nome. Mas enfim, e ele percorre esse caminho e todo caminho tem água, né? Todo caminho tem água, que são os sentimentos, simbolizam os sentimentos. E as copas estão todas em pé aqui, tá? Então, o que quer dizer as copas todas em pé? Essa pessoa, ela deu as costas ainda sentindo, ainda tendo sentimentos. Porque quando não existe sentimentos mais, as copas ficam caídas no chão, né? Simbolicamente. Agora, elas em pé, todas, é porque ainda há sentimento. Mas existe essa escolha de abandonar essa situação. Foi um corte abrupto, tá? Essa pessoa, ela simplesmente deu as costas sem dizer adeus, tá? Provavelmente tu foi pego de surpresa. E vou dizer mais. Além de sentimentos, tem paixão, tá? Tem paixão, tem fogo, tá? O cavaleiro de paus é aquele cavaleiro mais apaixonado e impulsivo também. Então, assim, quando a gente fala sobre impulsividade, a gente pode estar falando também sobre agir e se arrepender. Sobre uma ação na qual esse rei se arrepende de ter feito. Talvez seja realmente isso. Talvez ele tenha se arrependido de ter dado as costas, né, de ter abandonado essa situação contigo sem explicação, sem dizer nada, sem dar oportunidade, sem dar a oportunidade de uma explicação, de um diálogo, né, civilizado, enfim. Então, assim, é uma impulsividade muito grande, né, e não faz parte do arquétipo do rei de ouros, porque aqui tem uma dualidade, né, porque o rei de ouros, ele é muito decidido e cauteloso nas suas escolhas, então reforça ainda mais esse elemento da paixão, né? Esse elemento de estar apaixonado e agir
de forma impulsiva, porque todos nós, quando estamos apaixonados, a gente realmente fica mais impulsivo, né? Inconsequente, fazemos coisas que depois a gente se arrepende de ter feito. E nesse caso aqui foi ter dado as costas para uma situação. Eu não soube lidar, né? Não soube lidar com todos esses sentimentos e emoções transbordando, né? Então, o que pode ter acontecido aqui? Esse rei, por ele ser muito prático, racional, no momento que ele viu que estava entregue a uma situação onde ele se sentiu ou se viu vulnerável, o que acontece? Ele decidiu tirar o time dele, porque por medo e também por cautela, né? Medo de se doar, medo de se entregar, né? Então foi isso que desestabilizou esse rei de uma forma que hoje ele tem esse arrependimento, esse arrependimento. E por outro lado, né, existe ressentimento da tua parte. Porque a pessoa deu as costas, foi embora e não avisou, não falou nada, não deu explicação. Deu aqui como se fosse um ghosting, né? Sumiu. Sumiu sem, sabe, sem conversar, tá? Só que eu vejo que agora existe um retorno dessa situação. Porque tem o 6 de paus aqui que fala sobre vitória, né? A vitória de uma batalha, onde esse soldadinho volta sendo ovacionado, sendo admirado aqui pelos seus colegas, né? Ele volta de uma batalha e, enfim, tem muita admiração nessa carta também, implícita, né? É um soldado que volta com toda a admiração daquele povo. Então pode ser que a visão desse rei tenha se modificado com esse tempo, tá? Pode ser que ele tenha mudado a visão dele em relação a ti. E isso tenha gerado esse arrependimento amargo, tá? Um arrependimento muito amargo, muito amargo. E ver, né? Consegue enxergar aqui a lua? É uma lua, na verdade é uma lua minguante com uma lua cheia, né? Que mostra essas fases, as fases da emoção, do sentimento, né? A maturação desse sentimento, a maturidade desse sentimento seria, né? Eu acho que é a palavra mais adequada. Então dá pra ver que realmente existe uma mudança de visão mesmo, uma mudança de avaliação, porque o rei de ouros ele avalia muito as situações, né? E ele, como eu disse, ele não dá o passo maior que a perna, ele pensa muito, tá? Embora nessa situação ele tenha sido impulsivo. E é isso que torna dual esse contexto, porque é o fator da paixão, né? O que mais? 7 de ouros. Eu ia dizer isso, mas não disse, e agora veio confirmando. Já faz um tempo, tá? Já faz um tempo que isso aconteceu. 7 de ouros me fala sobre uma demora. Eu não sei se está centralizando bem a carta, mas espero que esteja. 7 de ouros fala sobre uma demora, sobre a demora de uma resposta, tá? Embora a colheita seja muito próspera dessa situação, ela é uma colheita demorada. E que eu falei também há poucos minutos atrás, aí, ou segundos, enfim, que existe uma maturidade por trás, né? Então, realmente existe uma maturidade, algo foi revelado para esse rei a partir desse tempo que ele precisava para amadurecer, tá? Para amadurecer e para entender que se equivocou, que foi inconsequente. Provavelmente tu também tenha mudado muito, né? E isso aí, essa mudança toda, trouxe ainda mais admiração. Então é como se esse rei te visse
agora, nesse momento, e entender se, putz, que pessoa que eu perdi, que mancada, que arrependimento, sabe? Desculpa a palavra, mas que merda que eu fiz, né? Porque, de alguma forma, a gente podia, enfim, estar juntos, ou num outro momento, né, de vida, inclusive, constituído uma família, né? Porque ouros, tem bastante elemento paus e ouros, né? O elemento ouros, ele fala sobre estrutura. O que mais? E paus é o elemento do espírito, tá? Da vontade, do desejo. A imperatriz. Agora, clarificando, a gente vai entender um pouco mais, tá? E a rainha de copas. Tá, eu já entendi já. Tava sem entender, mas agora eu já entendi. Existe uma união aqui por trás dessa demora. Enquanto esse rei amadureceu o que sentia por ti, que provavelmente é essa rainha de copas aqui, tá? Já digo assim, vou dar algumas características, tá? Tu pode ser de peixes, escorpião ou câncer, ou ter forte o elemento água no mapa, tá? E esse rei aqui, ele pode ser de touro, capricórnio ou virgem, ou ter forte o elemento terra no mapa. Essa demora, ela foi a resposta de uma união, na verdade. Esse rei, ele amadureceu sentimentos, mas ele também constituiu uma união. E essa união é com uma mãe, tá? Então, assim, pode ser casamento, que eu tô sentindo que é casamento. E tô sentindo também que ou a pessoa, ou essa mulher, porque aqui a gente tá falando de uma mulher, tá? Já tem filhos, ou quer ter filhos, mas eu sinto mais que já tem filhos, porque já é uma união um pouco longa, tá? E existe essa chama aqui, essa voz interior, né? Esse sentimento mais... Sinto um pouco de confusão nesse cavaleiro de fogo, de paus, porque ele não estava dominando essa situação, ele não estava conseguindo controlar essa situação. Eu não sei se tu é muito diferente, se tu causou algum desconforto por ser uma pessoa, uma mulher forte, enfim, tá? Tô sentindo muito isso. É como se esse rei quisesse ter um controle sobre a situação e não estava conseguindo, né? O teu jeito, que é pelo teu jeito que ele se apaixonou, também tirava ele da zona de conforto. Então é como se, desde o começo da leitura eu falei sobre a dualidade, né? Ele gosta de se sentir confortável, porque ele é um rei de ouros, ele gosta da estabilidade, ele gosta de ter assumir o controle sobre a sua vida. E é como se essa paixão tivesse desestabilizado ele, tá? Então, provavelmente, tá? Ele deu as costas e resolveu seguir em frente porque ele se sentiu fora da zona de conforto dele. Isso ficou nítido. Então, assim, pode ser que tu seja uma pessoa com uma personalidade forte, ou que pensa muito diferente, que tem visão de mundo diferente, que tem ideologias diferentes, né? Que pensa diferente. E isso, ao mesmo tempo que apaixona, faz apaixonar, também faz recuar. Também fez esse rei recuar. Porque é aquela coisa assim, será que eu vou conseguir segurar? Será que eu vou ter culhão para seguir em frente com essa mulher?
que é forte, destemida, enfim. Então, assim, é como se para ele, para esse rei, fosse mais fácil pegar alguém passivo, né? Pegar alguém mais passivo, mais influenciável, tá? Mais tranquila, mais quieta, mais passiva, não tem outra palavra, né? Passiva. Porque aí ele consegue assumir essa liderança, esse controle. E contigo ele não conseguia. É como se tu fosse mais forte que ele. É como se tu tivesse mais atitude, mais personalidade, mais tudo. Então, realmente, é isso que aconteceu. Tá? Vamos clarificar. Mas mesmo assim, né? Olha que incrível. Mesmo assim, existe uma puta admiração por ti, né? Existe uma baita admiração por ti. E também existe, nessa carta do 6 de paus, existe o retorno, né? Ai, desculpa. Existe o retorno. É o soldado que volta da batalha. Então ele retorna dessa batalha, vivo, né? Claro, vivo, porque eu disse também lá no começo da leitura que todas as copas estão em pé. Só que isso aqui também a gente está falando muito sobre a decisão, a gente está falando muito sobre os sentimentos desse cara, né? Só que a gente não tá vendo aqui o que tu sentiu. Provavelmente rejeição. Provavelmente abandono, né? Então, assim, feridas, né? Feridas que ultrapassam o tempo aí. Tá? Mas é isso, não tem outra coisa pra dizer. Veio aqui todas as cartas falando sobre o sentimento do cara e sobre essa dualidade toda, né? De se apaixonar por alguém que é totalmente diferente, fora talvez do convencional, né? Para essa pessoa, talvez essa pessoa tenha uma família muito tradicional, muito certinha, e tu já é mais fora da caixa, já tem uma outra visão de mundo, já enxerga as coisas diferente, já provavelmente expandiu a consciência, né? Procura aí autoconhecimento, enfim, tu saiu fora da tua bolha, e esse cara aqui, ele não saiu, né? Clarifica 6 de paus pra mim, por favor. 6 de paus, por favor. É a carta da coragem. Então, assim, além de tudo, além de ser algo que entusiasma esse rei, exigia também, né, na época, coragem. Coragem para sair dessa bolha, para sair dessa zona de conforto, né? Para sair dessa mesmice. Clarifica o rei. Ó, já tá até me dando um certo bloqueio no chakra da comunicação, que provavelmente ele também tem muita dificuldade em se expressar. Lembra que eu disse da confusão, né? E da tradição, tá? Ele escutou vozes, ele escutou outras pessoas opinando sobre a vida dele. Só que quando ele consegue se reconectar, se reconectar, porque ele se desconecta totalmente da própria essência, né? Mas quando ele consegue se reconectar com essa essência, as coisas ficam mais claras. Só que ele não tem a coragem. Ele é medroso. Pra não falar outra palavra, tá? Ó, aqui. O forasteiro. Entende? Tudo tá remetendo para esse caminho. A pessoa, ela se sente presa, ela se sente trancafiada mesmo, presa. E essa criança, ela é a criança interior, é a essência, é a pureza, é a vontade, é o desejo. Porque a criança, ela não veste máscaras, né? A criança, ela é verdadeira, ela é aquilo, né? Então é isso que simboliza a criança nesse sentido. Ela olha para o lado de fora com entusiasmo, com vontade, com desejo de explorar aquele mundo lá fora,
E mesmo assim ela tá trancada, ela tá aprisionada. Então ela fica do lado de dentro da prisão, né, olhando para fora, como se a liberdade estivesse lá fora. E o medo, os bloqueios, a tradição, toda essa mesmice, como eu digo, essa bolha. Tá? Aqui a gente está falando sobre bolha social, os mesmos amigos, sabe, sempre a mesma coisa, a mesma cidade, as mesmas férias, os mesmos papos, tudo muito, muito igual. Então, assim, existe essa vontade de explorar, mas não existe a coragem para desatar essas, né, para conseguir abrir essas fechaduras, essas correntes. Tá? Eu acho que é isso. Ó, aqui tá prevendo uma intervenção divina, né, a torre, mas vamos deixar mais pra frente, ver como é que vai se desenrolar essa história, porque tem uma torre aqui no caminho, e a torre é uma intervenção até divina, tá, espiritual, de desconstrução. Pode ser a desconstrução dessa união, pode ser desconstruindo crenças limitantes, enfim, tem toda uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva, né, um amadurecimento, uma falta de liberdade, um anseio pela liberdade, uma falta de coragem. Lembra, desde o início da leitura eu disse que esse rei, ele é muito dual. Ora ele tá super entusiasmado, ora ele recua, desculpa. Ele recua. Recua, tem medo, é cagão, tá, gente? Não tem outra palavra. E provavelmente ele vai ficar assim por um bom tempo, tá? Porque tem uma demora aqui. Ou ele já está nesse dilema há um bom tempo. Vamos tirar um conselho, que eu acho que é isso, assim. Tirar um conselho, porque a gente só falou dessa pessoa. Vamos tirar um conselho pra ti. Olha, a carta que caiu de novo, a carta da torre. Provavelmente ele tá em fase de desconstrução de paradigmas, enfim, tá? De crenças, enfim, tá se redescobrindo. E se sente já condicionado, né? Se sente fora da caixa. Se sente diferente no meio de todos. O conselho é a colheita, né? A colheita, o 9 de ouros. No tarô tradicional é o poder pessoal, né? E também a materialização de um pedido aí, ver que saiu a carta aqui. Ver que esses frutos, eles são enormes, brilhantes, né? Suculentos. E de novo essa carta da colheita, né? Vem mostrando que existe uma colheita ainda para ser colhida dessa história. Mas se depender da atitude dessa pessoa aqui, eu acho que realmente essa desestrutura da torre, ela vem justamente porque esse cara não consegue avançar. E aí a espiritualidade tem que intervir, né? Tem que dar o seu jeito, porque não é possível. Tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo, até a próxima. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, me segue no TikTok, é muito importante. Faço leituras particulares, na descrição desse vídeo tem tudo direitinho para tua energia, aí não é uma leitura coletiva, uma leitura feita para tua energia. Eu pego o nome completo, se precisar, né, ver em relação a alguém, tu com alguém, por exemplo, preciso dos nomes completos, data de nascimento eu gosto de ter também, e consigo interpretar o que está acontecendo de ambos os lados. E também não só leitura amorosa, né? Leitura profissional, saúde, amizade, família, tá? Propósito. Então eu fico por aqui, não deixa de se inscrever, por favor, me dá essa força. Tô voltando pro YouTube. Esse canal é novo, mas eu já tive um canal anteriormente e simplesmente o YouTube barrou meu canal. Eu perdi todos os meus inscritos, mas a gente precisa recomeçar. Quando existe esse propósito, existe
essa força que é muito maior do que, né, do que nossos planos aqui, tudo nos leva para aquele lado novamente e nos faz recomeçar. A gente tira força não sei da onde, mas a gente recomeça, né? Então eu quero te pedir essa força. O objetivo desse canal, quer dizer, a meta é trazer leituras todos os dias, leituras livres para a energia do momento, tá bom? E reflexões, conversas. Terá mais quadros futuramente, mas preciso dessa força, tá? Dessa força tua. Muito obrigada, dessa troca, né? Muito obrigada, fica com Deus e um beijo.